Hello, everyone. Today we're going to learn how to ask something in English with everything that we've learned until now. So let's go. O material de hoje é super dinâmico. A ideia é fazer com que vocês consigam começar a pergunta de vocês e concluir ela também, porque a gente já conhece aqui as WHs, tem vídeo aí no canal de WH. Então, where, when, how, who. Eu já sei como começar a minha pergunta. E agora, Bia, como é que eu dou sequência a essa minha pergunta? A gente já viu aí que no presente contínuo a gente tem o verbo to be, também tem o vídeo aqui no canal. Porém, tem o verbo to be e os verbos auxiliares. Então vamos lá, quero perguntar algo em inglês. WH, o meu verbo to be ou verbo auxiliar, mais o restante da minha frase. Bia, quando é que eu sei que eu preciso utilizar o verbo to be ou preciso utilizar o verbo auxiliar? O verbo to be, ele sempre vai estar relacionado a ser ou estar. Então lembra disso. Verbo to be, ser, estar. Outro ponto que o verbo to be entra e tem uma função importantíssima. É quando uma ação é contínua. Então, gerúndio, ando, indo. Por quê? Ó, eu estou comendo, eu estou andando, eu estou trabalhando. Ela está andando. Então, também tem o estar aí. Tudo que envolve ser ou estar, a gente vai usar o nosso verbo to be. Lembrando que é o am, is e are. Temos o vídeo também no canal. Agora, Bia, quando eu utilizo os verbos auxiliares? Nós temos diversos verbos auxiliares no passado, no presente e no futuro. Os exemplos que a gente vai ver aqui hoje são os do presente, tá? Porque senão vai ficar muita matéria, vai ter mais vídeo no canal sobre outros verbos auxiliares, porém vamos focar aqui no presente. Então vamos lá de novo. WH para começar minha pergunta. O meu verbo to be ou verbo auxiliar vem logo em sequência e depois o restante da minha frase. Bia, o verbo to be vai vir com o verbo auxiliar? Eles trabalham juntos? Não. Se sua frase tiver ali o verbo to be, se a sua pergunta vier com o verbo to be, vai ser ele. Se a sua pergunta vier com o seu verbo auxiliar, vai ser ele, tá? Independente se for passado, presente e futuro. Então vamos ver os exemplos aqui de ser e estar, verbo to be, e dos verbos auxiliares. A gente vai começar aqui com o nosso verbo to be. Então tenho duas frases aqui para vocês que envolvem ser ou estar, e eu utilizei o verbo to be na minha pergunta. First one, who is he? Who is he? Quem é ele? Who, lembra quem? Is é o verbo to be do he. Então, WH, who. Logo em sequência, o meu verbo to be, porque é uma pergunta. Isso é padrão, tá, gente? WH, verbo to be, e o meu sujeito, he. Então, who is he? Quem é ele? Por que eu utilizei o verbo to be aí? Is é ser. Tem a ver com ser ou estar? Lembra? Se faça essa pergunta. Tem a ver com ser ou estar? Tem a ver com ser ou estar. Então, é o verbo to be. Who is he? Agora, outra pergunta que também trabalha o verbo to be. When, WH, when, quando. When are we going to the party? Opa, essa frase é um pouquinho maior. When, WH. Verbo to be are. Por que eu utilizei o verbo to be are? Porque ele é o verbo to be do we, que vai vir logo em seguida, que é o meu sujeito. Então, when are we going? Olha aí o gerúndio. Going to the party. Quando nós vamos para a festa? Quando nós estaremos indo para a festa? Seria a tradução literal. When are we going to the party? Quando nós estaremos indo à festa? Então, opa, tem um gerúndio. Se tem um gerúndio ing, nesse caso aí no going, que é do verbo go, ir, então tem alguma coisa aí que está errada, tem que ter o verbo to be, ok? Então, who is he? And when are we going to the party? Ser, estar, gerúndio. Agora, os verbos auxiliares na nossa pergunta, eles podem ser diversos, tá? Porque tem verbo auxiliar para o passado, presente e futuro. Porém, a gente vai ver hoje o do e o does, que também já vimos em outros vídeos. O do, ele serve para o sujeito I, you, we e they. Então, eu, você, vocês, nós, eles e elas. Eu utilizo do. O does serve para he, she, it. Ele, ela, isso de objeto ou animal, que é o it, ok? Então, já sei
quais são meus dois verbos auxiliares aí do presente para perguntar algo que esteja acontecendo no momento. Então vamos lá. First example. Where do they work? Where do they work? Identificamos nossa WH. Where? Onde? Olha o meu verbo auxiliar aí logo em seguida. Do. Por que eu utilizei o do? Porque o meu sujeito é o they. E work, trabalha. Essa minha frase tem a ver com ser ou estar? Não, eu só quero saber onde ele trabalha. Não tem nada a ver com ser ou estar. E também não está no gerúndio. Então, peraí. É um verbo auxiliar. Qual o tempo verbal da minha frase? Presente. Presente, pergunta, preciso utilizar o meu verbo auxiliar do ou does. Nesse caso, utilizei o do porque o meu sujeito é they. Então, where do they work? Where. Sequência, WH, verbo auxiliar, sujeito, restante da minha frase. Our second example. Então, vamos para o nosso segundo exemplo utilizando o verbo auxiliar. What does she think? Pronúncia desse think. TH, coloco a língua no meio do dente, ó. Think. Vou trazer mais dicas para vocês aí de pronúncia, tá? Que são bem legais para treinar em casa. Então, what, WH, does, que é o verbo auxiliar do she, que é ela. She, que é meu sujeito. What does she think? O que ela pensa? O que ela pensa? What does she think? É uma pergunta no presente. Não tem nada a ver com ser ou estar, não está no gerúndio, portanto eu preciso de um verbo auxiliar. Minha pergunta está no presente? Tá. Então vamos botar um verbo auxiliar, porque é uma pergunta, né? Tem que ter o verbo auxiliar. Então, what, porque eu quis jogar uma WH aí, what, o que, does, she, think. Pronto, não tem ser ou estar, meu tempo verbal é presente, eu sei que para she eu utilizo does, e assim você consegue formar uma frase. Então, a ideia desse material é fazer com que vocês formulem suas frases. Se vocês quiserem deixar elas aqui nos comentários, podem anotar, que eu vou dar uma olhadinha, vou responder alguns de vocês. E espero vocês nos próximos vídeos. Então, se vocês querem conteúdos como esse, se inscrevam no canal, ativem as notificações, que eu vou trazer um monte de dica para vocês. See you guys! Bye, bye!